Oi, pessoal, tudo bem? Eu uso muito uma frase com os meus pacientes que eu falo o seguinte: a terapia é muito mais do que o que a gente diz para o nosso psicólogo, mas do que a gente se ouve dizendo em voz alta. E por que que eu falo isso? Porque, na verdade, eu vou explicar de uma forma muito sucinta, só para a gente desmistificar um pouquinho o conceito, porque as pessoas têm muito medo de terapia, medo quando a gente fala da mente consciente, da mente inconsciente. Então, eu vou explicar um pouquinho como normalmente eu trabalho aqui com os meus pacientes e a gente consegue assim entender e naturalizar, falar sobre questões da nossa mente. Então, o que que eu tenho costume de dizer é que quando a gente fala em voz alta, a gente percebe que aquilo é real. É como se a gente tirasse de um lugar que está guardadinho e trouxesse para um plano real, né? Então, o que que acontece? A gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. Nossa mente consciente é a nossa razão, é o nosso entendimento, são as nossas escolhas lúcidas. E a nossa mente inconsciente, eu tenho costume de dizer que é como se fosse um sótão da nossa mente. É onde a gente guarda todas as nossas experiências, tudo que a gente vivenciou. Então tá lá. Lá também é aonde fica, entre aspas, a nossa criança interior. O que é a criança interior? A criança interior é como nossa mente assimila eventos que nos aconteceram ao longo da vida. Gente, voltando a dizer que eu estou explicando de uma maneira muito sucinta, só para a gente conseguir desmistificar um pouquinho o que é isso, tá? Então, vamos lá, seguindo nesse raciocínio. Então, a mente inconsciente, ela tende a ser super protetora. Então, quando ela entende que a gente pode mente consciente, mente inconsciente. Quando a nossa mente consciente pode acessar alguma memória que vai colocá-la em sofrimento, a mente inconsciente, para agir de forma super protetora, ela prende essa memória. Então, o que que a gente faz no processo terapêutico? A gente vai trabalhando de forma a colocar mente consciente e mente inconsciente trabalhando juntas, como um time realmente. E aí sim, a gente encontra nosso autocontrole, a nossa totalidade, a nossa capacidade de tomar decisões de maneira lúcida. Então, é mais ou menos isso. Então, a criança interior é a minha criança? Não necessariamente. Todos nós, independente da idade que temos a nossa criança interior. Então, é a parte da minha mente que armazenou as memórias que eu vivenciei. Então, vou dar um exemplo. Quando eu era pequenininha, supõe que eu tinha medo de escuro. Eu e todo mundo, né, gente? Isso não é suposição, não. Todo mundo já teve medo do escuro. Então vamos lá. É como eu, criança, assimilei as experiências que eu vivenciei relacionada ao escuro. Então hoje eu ainda tenho medo do escuro? Não, não mais. Mas se eu tivesse, poderia ser algo relacionado a como a minha criança interior assimilou essa experiência. Então a gente faz um processo de buscar memórias na mente inconsciente para que a gente consiga desmistificar e, portanto, ressignificar traumas, medos, bloqueios, memórias. E assim funciona a construção de um processo terapêutico. E é muito bonitinho que às vezes o paciente, por isso que eu retomo no raciocínio inicial, que eu falo da frase que eu uso muito com eles, que é muito mais do que a gente diz para o terapeuta do que a gente se ouve dizendo em voz alta. Porque é quando ali a gente dá a verdade, é como se a mente inconsciente entregasse algo pra gente. E é muito bonitinho que tem sessões assim que o paciente fala alguma coisa e a gente vê a carinha assim de falar assim: Rei, eu nem sabia que eu pensava assim. Rei, eu nem sabia que essa memória estava aqui. É lindo, porque assim,
É quando a gente percebe mesmo memórias se tornando concretas, reais, e, consequentemente, dessa maneira, a gente vai tendo mais e mais elementos para trabalhar e ir libertando o paciente de traumas, bloqueios e tudo isso que eu falei. Então, como vocês sabem, eu sempre digo, eu gosto muito de desmistificar conceitos. Ainda existe muito tabu no que diz respeito à psicologia, a fazer terapia. Muitas pessoas ainda têm vergonha de contar que vão ao psicólogo. E assim, eu penso diferente. Eu acho que as pessoas deveriam ficar orgulhosas, porque é a maior declaração de autocuidado que uma pessoa pode ter. É isso. É querer cuidar de si mesma, acolher seus traumas, suas dores e, consequentemente, se tornar uma pessoa melhor e livre de um monte de bloqueios aí. Então, é isso. Eu queria contar um pouquinho para vocês, para a gente começar a semana aí de uma forma leve, mas dividindo o conhecimento. Espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Um beijo e uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.